A Ilustre Casa de Ramírez, escrito por Eça de Queiroz e publicada em 1900, é uma obra que retrata a decadência da nobreza portuguesa no final do século XIX, refletindo as transformações sociais e políticas da época. No meio de uma trama que mistura realidade e ficção histórica, o romance faz uma crítica à aristocracia, ao mesmo tempo que explora questões de identidade e moralidade. O protagonista, Gonçalo Ramírez, é herdeiro de uma família nobre. Seus conflitos internos e sua incapacidade de viver à altura do legado de seus antepassados representam a decadência dessa classe. De Queiroz escreveu a Ilustre Casa de Ramírez em um período de crise na sociedade portuguesa. O país passava por um processo de declínio econômico e político, tendo influência no cenário internacional e sendo assolado por tensões internas, incluindo a crescente contestação da monarquia e o avanço de movimentos republicanos. A nobreza, que havia sido pilar da sociedade portuguesa por séculos, enfrentava um processo de decadência, tendo a relevância e sendo cada vez mais criticada por sua incapacidade de se adaptar às novas realidades. Na literatura, essa foi um dos principais representantes do realismo, um movimento que buscava retratar a realidade de forma crítica, expondo as contradições sociais e os conflitos humanos. A Ilustre Casa de Ramírez reflete esses princípios ao abordar de maneira irônica e crítica a situação da nobreza decadente e a hipocrisia da sociedade portuguesa. As personagens principais temos que Gonçalo Mendes Ramírez é o protagonista da história, é o último herdeiro da antiga e nobre Casa de Ramírez. Embora carregue o peso do nome de sua família, ele é caracterizado por sua indecisão e fraqueza de caráter. Gonçalo tenta, ao longo do romance, escrever uma novela histórica sobre os feitos de seus antepassados, na tentativa de resgatar o prestígio de sua linhagem. No entanto, sua inaptidão para enfrentar os desafios da vida real faz com que ele seja incapaz de viver à altura de seu nome, representando a decadência da aristocracia. Dona Maria da Piedade é irmã do Gonçalo, é uma mulher prática e responsável que se ocupa da administração da propriedade da família. Ela representa o lado racional e funcional da família Ramírez, em contraste com o idealismo e a fragilidade de Gonçalo. Apesar de não ser uma personagem central, ela desempenha um papel importante ao demonstrar a decadência da família por meio de sua luta para manter as aparências. Tructecino Ramírez é o antepassado de Gonçalo Ramírez e o protagonista da novela histórica que Gonçalo está escrevendo. Ele é uma figura nobre e leal, dedicada à sua família e aos valores tradicionais. Ao contrário de Gonçalo, Tructecino possui características de liderança e coragem que inspiram a reverência dos outros. Ele representa o passado glorioso de Portugal e serve como um contraste simbólico à atual decadência da família Ramírez e da aristocracia como um todo. A narrativa do Gonçalo sobre Tructecino, no entanto, é mais uma tentativa de reviver um passado heróico que já não pode ser recuperado, refletindo o estado de viver de lembranças e escombros. De temas recorrentes, temos a decadência da nobreza, um dos principais temas do romance. É a decadência da aristocracia portuguesa que Gonçalo, com todas as suas fraquezas, é uma personificação dessa classe social em declínio. Ele não consegue corresponder ao legado de sua família e vive em um mundo de fantasia sobre o passado glorioso sem conseguir se adaptar ao presente. A figura de Tructecino Ramírez serve para acentuar esse contraste entre o passado heróico e o presente decadente. O conflito interno de Gonçalo gira em torno de sua tentativa de se afirmar como um descendente digno de sua linhagem, ao mesmo tempo que se sente incapaz de realizar grandes feitos. Ele está preso entre o desejo de honrar a tradição familiar e a realidade de sua própria fraqueza. A novela histórica que ele escreve sobre Tructecino é uma forma de tentar recuperar esse prestígio, mas ela também revela sua dificuldade de lidar com o presente. Eça de Queiroz utiliza a ironia para criticar a sociedade portuguesa, e em particular a nobreza decadente. Gonçalo é uma figura trágica e cômica ao mesmo tempo, cuja idealização do passado contrasta com sua incompetência no presente. A obra expõe a hipocrisia da aristocracia, que se apega a títulos e glórias passadas, sem conseguir enfrentar os desafios da vida moderna. Se pudermos falar de perguntas possíveis, teríamos de como o personagem Gonçalo Mendes Ramírez representa a decadência da nobreza portuguesa em A Ilustre Casa de Ramírez. Essa pergunta visa explorar o papel de Gonçalo como uma figura simbólica do declínio da aristocracia, relacionando sua fraqueza pessoal com as mudanças sociais e políticas do final do século XIX. De outra pergunta possível, teríamos de qual é o papel de Tructecino Ramírez na novela escrita por Gonçalo e como ele se relaciona com o tema da tradição e da identidade familiar. Ao responder a essa pergunta, o aluno deve discutir a importância de Tructecino como uma figura de contraste com Gonçalo e como a narrativa histórica dentro do romance reflete os temas de identidade e decadência. A Ilustre Casa de Ramírez é uma obra essencial para a compreensão da crítica social e moral de Eça de Queiroz, a aristocracia portuguesa do século XIX. Através da figura de Gonçalo Mendes Ramírez, o autor explora temas como a decadência da nobreza, o conflito entre passado e presente e a hipocrisia social. A ironia característica de Eça permeia o romance, revelando as fragilidades humanas e a luta pelo sentido de identidade em uma sociedade em transformação.